noite, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que esse culto seja edificante a cada um de nós. Oração de adoração. Senhor Deus nosso Pai, Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse culto aqui essa noite, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade de estar te adorando, ó Senhor Deus. Obrigado pelo Teu Santo Espírito estar nos reunindo, ó Pai, mesmo que virtualmente. Todos têm se esforçado para estar aprendendo um pouco mais de Ti, ó Senhor Deus, e te louvando, ó Senhor Deus. Entra nos lares de cada um, ó Pai, entra no coração de cada um, e que esse culto seja edificante a todos nós, ó Senhor Deus, que nunca esqueçamos a Sua palavra, Pai, e sempre glorifiquemos a Ti, ó Senhor Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Convite à adoração, leitura alternada, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Confissão de pecados. Isaías 51, 12. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou aquele que vos consola. Pois és tu para que temas o homem que é mortal ou o filho do homem que não passa de erva? Oremos silenciosamente.
confissão de pecados. Ouve, Senhor, a nossa confissão nesse momento, ó Deus. Deus onipotente, nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos por muitas vezes sermos negligentes à tua palavra, à tua vontade, Senhor Deus. Ó Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia da nação. A tua palavra nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a tua terra. Ó Deus, sara a nossa terra, Senhor. Precisamos do teu agir. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ó Senhor Deus, mais uma vez, perdoa os nossos pecados. É que eu te peço e te agradeço no nome santo, precioso, glorioso do meu bom pastor, que vive e reina para todo sempre. Amém. Sal da graça. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Amém. Agora é o momento de ofertório, né, das ofertas, dízimos e vida. Quem quiser pode estar fazendo o depósito na conta da igreja, né, no banco. Pode também estar fazendo um Pix. E quem quiser também, sentir vontade do seu coração, pode estar doando alimentos para a Cesta do Amor, que a gente pode estar retirando. Desde já agradecemos. Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez com a sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber a solução da sua glória. E Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez na sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber a solução da sua glória. E vive está para receber a solução da sua glória. E vive está para receber a solução da sua glória. Pelos dízimos, ofertas e vida nesse momento. Senhor, nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por toda a bênção derramada em nossas vidas.
Que o Senhor possa também estar abençoando esse culto aqui nessa noite, abençoando as famílias que estão em seus lares orando, louvando e bendizendo o seu santo nome, Senhor. Te pedir, abençoa todas as ofertas entregues no seu altar, que elas sejam para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Em tudo quero exaltá-lo, na escola e no estudar. Quero também imitá-lo, na casa e no brincar. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Amém. Senhor Deus, amado Pai, abençoe todas as crianças do mundo, que elas sempre possam seguir os teus ensinamentos, que elas cresçam com sabedoria e graça, assim como seu filho cresceu, que nessa época de pandemia, na casa de suas famílias, nunca lhe faltem nada, Senhor. Os livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. A ressurreição de Jesus. Domingo de manhã, Maria Madalena e outras mulheres foram perfumar o corpo de Jesus. Muito tristes no meio do caminho, elas se perguntavam: como vamos remover aquela pedra tão pesada? Mal sabiam elas que ali já havia passado um anjo que removera a pedra. E quando elas chegaram lá, o encontrou e ele disse: Por que procurar entre os mortos aquele que está vivo, Madalena? Jesus ressuscitou. Animada, ela falou: vamos contar aos discípulos. Chegando lá, ela só soube falar uma coisa: Jesus está vivo, um anjo me disse, ele ressuscitou. Incrédulo, Tomé apenas falou: Se eu não ver os sinais dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com meu dedo, eu não vou crer. Uma semana mais tarde, os discípulos resolveram se reunir. E ali no meio apareceu Jesus dizendo: que a paz esteja com vocês. Logo em seguida, ele se virou para Tomé e disse: venha, Tomé, toque nas minhas mãos e coloque os dedos nela. Venha e creia. E Tomé disse: É você mesmo, Jesus. Desapontado com a atitude de Tomé, Jesus falou: você crê em mim porque me viu? Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram, Tomé. Bom, e vamos com a moral da história para nunca esquecer. Jesus não precisava, mas ele veio até o mundo, viveu como homem para morrer por nossos pecados. Se não fosse por ele, nunca teríamos a vida eterna mediante a graça. Ele morreu na cruz por nós e ainda venceu a morte. Graças a ele, hoje temos a salvação mediante a graça de Jesus. Não podemos ser como Tomé, lembram? Que só acreditou quando viu Jesus frente a frente e tocou nas mãos dele. Pois lembre sempre que Jesus falou: felizes são aqueles que não viram e mesmo assim creram. Feliz Páscoa, meus amores. Bom, agora vamos fazer uma oração para as crianças. Senhor Deus, Pai, eu agradeço desde já pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus. Peço que o Senhor cuide dos nossos pequenininhos, dos nossos jovens, que eles possam estar procurando a Ti, Senhor, nessa época tão difícil, Pai. Que o Senhor possa abençoar eles, Senhor Deus, dando sabedoria, entendimento e que, acima de tudo, nunca falte fé e esperança no coraçãozinho deles. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia, aleluia,
Atos 4, 32 a 35. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Congregação. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Salmo 119, 67. Segunda leitura, 1 João 1, 1 a 10 e 2, 1 e 2. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Congregação, já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm se quebrantado a tua lei. Salmo 119, 126. Leitura João 20, 19 a 31. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancado as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei.
Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo, vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Congregação. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Salmo 119, 9. Cristo Jesus, há de reinar por onde quer que o sol passar. Seu reino o mundo irá fluir, enquanto a lua reluzir. Amém. Oremos. Pai amado, Pai querido, nesse momento precioso do culto, no qual nós já invocamos o Teu nome, já confessamos os nossos pecados diante de Ti, Senhor, também louvamos, Te adoramos, entregamos tudo o que nós temos de melhor para Ti, Senhor. Estamos diante da Tua palavra, diante do Teu servo, que trará a mensagem que vem de Ti, Senhor. Mensagem que nos dará conforto, nos dará segurança e nos mostrará o caminho que devemos andar, Pai. Te peço que esta mensagem, esta palavra, toque em todos os corações de quem estiver assistindo este vídeo, este culto, esta celebração, Pai. Que possamos todos, ao final deste culto, sairmos edificados e fortalecidos na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém, Pai. Domingo passado, comemoramos a ressurreição, dia de Páscoa. Mas ele só abre o período pascal, né? Os domingos de Páscoa. Ele começa no primeiro domingo de Páscoa e se encerra no domingo de Pentecostes. São 50 dias em que comemoramos a ressurreição do Senhor e a sua aparição aos seus apóstolos e discípulos naqueles dias que se sucederam. Então hoje estamos no segundo domingo de Páscoa. Ainda estamos sobre a égide desse impactante evento que modificou a vida dos apóstolos, dos discípulos, das discípulas e de todos nós. Os textos para este segundo domingo de Páscoa iniciam com Atos 4,
de 32 a 35, que apresenta a vida comunitária da Igreja de Jerusalém logo após a ressurreição do Senhor. Também temos a primeira epístola de João, em seu capítulo 1, versículo 1, até o versículo 2 do capítulo 2, em que João repete o tema que ele apresenta no capítulo 1 do seu Evangelho. Dessa vez, na epístola, sob a perspectiva da vida dos fiéis. E, finalmente, o Evangelho de João, no capítulo 20, de 19 a 31, em que João registra duas aparições do Cristo ressurreto aos apóstolos. Nos focando, no livro de Atos, que faz parte da obra lucana junto com o Evangelho de Lucas. Esta obra é destinada a Teófilo, como podemos observar no versículo 1 do livro de Atos e no versículo 3 do livro de Lucas, ambos no capítulo 1, e forma um conjunto literário escrito por volta dos anos 90. O livro de Atos apresenta a pregação do Evangelho começando em Jerusalém, como a gente pode ver nos capítulos 2 a 5. Depois vai para a Judéia e Samaria, como está no capítulo 8 em diante, indo para Fenícia, Chipre e Síria, capítulo 11 ao 22, e finalmente chegando a Roma, capítulo 28. E nos mostra como o Espírito Santo orientou e fortaleceu os primeiros fiéis nessa obra da expansão do Evangelho. O início do capítulo 4, Pedro e João são interrogados pelas autoridades ligadas ao Sinédrio e seu testemunho se manifesta na vida da igreja, tem um efeito na comunidade de Jerusalém. E aí o texto que nós lemos para a meditação dessa noite mostra como viviam os que iam aderindo à fé no Cristo ressuscitado. A expressão que é bem marcante nesse texto que se inicia no versículo 32, a multidão que creu, ou a multidão dos que creram. Após a Páscoa, é crucial o testemunho da fé no Cristo ressuscitado. Este é o centro da fé cristã. Cristo ressuscitou. Essa comunidade de Jerusalém, os que estavam se agregando à igreja de Jerusalém, são convertidos que vieram de todo o Império Romano, de todas as nações. Eram peregrinos judeus de todo o mundo que estavam em Jerusalém para a Páscoa. Eles falavam línguas diferentes e também tinham costumes diferentes. O testemunho, ele vive, os unia. O ressuscitado vive entre eles. A certeza da presença de Cristo em seu meio os fazia superar suas diferenças. A Páscoa cristã era para quem cresce no ressurreto. O Espírito Santo os transformou em um só coração e uma só mente. A proclamação do Messias, que foi morto, mas vive, era universal. Não estava restrito a uma área geográfica, como Jerusalém ou a Judéia, ou a um único povo. 20 séculos depois, observamos, porém, que alguns que se dizem seguidores da fé cristã criam cada vez mais empecilhos para as pessoas crerem no Evangelho. Esses empecilhos se encontram em diversas formas.
em interpretações da Bíblia que não procedem, quer dizer, não tem um verdadeiro rigor exegético, em circunstâncias que são criadas para as pessoas poderem aceitar ou não o Evangelho, quer dizer, não é pelo Espírito Santo, mas pelo método, pela técnica que eles fazem com que a pessoa aceite o Evangelho, pelo medo, pela pregação do terror em vez do amor, ou mesmo com os escândalos, né? Então se usa o Evangelho de uma maneira que, em vez de trazer a pessoa aos pés de Cristo, reconciliar-se com Deus, as pessoas se afastam e não desejam essa mensagem. O Evangelho que os apóstolos estavam pregando, que vinha de seu mestre Jesus Cristo, é que todos e todas são bem-vindos e bem-vindas à comunidade do Cristo vivo. O texto nos continua dizendo, né, sobre o testemunho que era dado com grande poder. E é claro, né, quando nós pensamos em poder, nos vem, né, à mente os efeitos extraordinários, milagres que aconteciam, sobretudo coisas que abalavam a natureza, como terremotos ou curas de doenças graves, ressuscitar mortos, né? Então pensamos que este é o grande poder da proclamação do Evangelho. Mas a proclamação dos apóstolos, ele vencia pela força do Espírito Santo. Por isso que a primeira comunidade cristã, a Igreja de Jerusalém, precisou permanecer unida e firme, a fim de que pudesse dar claramente testemunho e confessar abertamente sua fé, apesar de todo o contexto de perseguição do Império Romano. O poder de Deus se manifestava na comunidade, através do testemunho de amor e comunhão entre tantas pessoas diferentes, costumes, línguas, que poderiam ser obstáculos para a sua aceitação. A história humana registra desde a antiguidade o preconceito do diferente. Como exemplo, né, bem próximo, não faz assim tantos anos, um século e meio, vindo desde o Brasil colônia, né, até um século e meio atrás, mais ou menos, as cidades, muitas cidades, tinham igrejas que eram voltadas a atender as pessoas que eram escravizadas. Quer dizer, os donos das fazendas, os senhores, as pessoas livres, eles frequentavam uma igreja. Aí os escravos deixavam eles lá, né, acompanhavam os senhores até a sua igreja, iam andando a pé até uma distância razoável, onde existia uma outra igreja que era voltada só para eles e que popularmente era chamada de Igreja dos Negros, porque a escravidão no Brasil, né, foi majoritariamente entre os negros, né? Pela história a gente leu que a tentativa de escravidão dos índios não teve resultados, então eles partiram para a escravização dos povos africanos e os traziam, né, nos navios negreiros, e assim se consolidou a escravidão no Brasil com os povos africanos. E interessante que nessa época havia discussões até mesmo se o negro tinha alma. As próprias imagens, né, que se popularizaram, uma outra forma de vermos o preconceito, né, que mostram um Jesus nórdico ou germânico, né, os traços, né, pele branca, olhos azuis, cabelos loiros, que expressam esse preconceito.
O fenótipo, né, que tem o rosto, as características externas das pessoas, do povo da Judéia, provavelmente eram cabelos escuros e uma pele escura também, meio avermelhada, tendendo para a pele mais morena, né? Talvez a gente pode observar aquela cor do barro queimado, né? Então era próprio daqueles povos palestinos, né? No Oriente Próximo. Ainda hoje os povos oriundos daquela região têm uma pele mais escura, que também era motivo de preconceito na época colonial. Então se extinguiu isso, né? Quer dizer, Jesus não poderia ser com uma cor escura, né? ou negro, ou moreno, então eles branquearam, né, o Jesus das imagens, e vemos isso até hoje, ícones, imagens de um Jesus branquinho, olhos azuis, cabelo loiro, vindo nas nuvens, né? Então tudo bem europeu, né? E não apenas no aspecto étnico, né? Não apenas o aspecto racial, étnico, mas a discriminação e o preconceito social se mostram obstáculos para o testemunho verdadeiro do Evangelho. Até mesmo eu lembro de uma história que a irmã da minha avó contava, que uma determinada seita religiosa foi pregar para ela, e ela falava: não, eu já creio no Evangelho, né? Não precisam pregar para mim. Mas eles queriam converter. Aquela história que parece que muitos querem, na expressão popular, pescar no aquário, né? Querem converter os já convertidos. Isso é muito comum no meio evangélico, né? Então, se a doutrina é um pouco diferente, você tem que converter a pessoa. Ela tem que mudar para só a nossa igreja é certa, só nós temos os costumes certos, só nós temos a interpretação da Bíblia certa, né? Então isso é muito comum. Eu diria que é uma arrogância religiosa, né? Então ela, ao falar isso para esses pregadores, né, era um grupo que iam de 2 em 2 nas casas, pregando de casa em casa, ela fala assim: olha, eu já creio no Evangelho, por que vocês não pregam o Evangelho para aquelas pessoas ali? Ó, tinha uns mendigos deitados na rua, uns moradores de rua, assim, trapilhos, sujos, né? E a pessoa disse para ela: nós não jogamos nossas pérolas aos porcos. Vejam que palavras pesadas, palavras duras, insensíveis, que falta de amor. E se observarmos, né, os registros históricos, a primeira comunidade teve muita gente desse tipo, pessoas que eram pobres, que eram andarilhos, né? Jerusalém tinha uma população muito grande nessa época, e havia muitos marginalizados. E o verdadeiro evangelho, né, que os apóstolos pregavam, que nós temos que pregar também, ele supera essas barreiras. O evangelho, ele vem unir os povos de origens e costumes tão distintos, mas também fraternizava pessoas marginalizadas, como prostitutas, mendigos, cegos, leprosos, com pessoas opostas, né, que eram os fariseus, moralmente corretos, os sacerdotes, que eram os que declaravam imundo ou não os leprosos e os cegos, as pessoas ricas, que tinham essa distância social com os mendigos. Então, quer dizer, de repente, todas as pessoas que eram polarizadas em pontos diferentes da sociedade estavam juntas, celebrando o Cristo ressurreto. O poder de Deus não estava na padronização, em torná-los todos iguais, né? Então, torná-los todos doentes, ou todos sãos, todos pobres, ou todos ricos. Não, nessas diferenças, né, as prostitutas, os fariseus que se juntaram à fé,
eles fraternizavam, né? Eles estavam ali. Todos eles tinham que abandonar seus pecados, obviamente. Não é pensar que a prostituta tem pecado, mas o fariseu não tinha. Todos tinham pecados, eram iguais nesse ponto, mas a sua condição externa também era diferente. Eram tornados iguais espiritualmente pelo perdão dos pecados, mas a maneira que eles continuavam a viver era diferente. E nessa transformação que eu acabei de dizer, no perdão dos pecados, na transformação do interior, se manifestava exteriormente através do amor e solidariedade. Então, aqueles que tinham muito dividiam com aqueles que tinham pouco. E nos relata o livro de Atos, não havia necessitados entre eles. Quer dizer, a comunidade, apesar de ser uma comunidade pobre, uma comunidade com muita gente humilde, mantinha um nível em que ninguém passava necessidade. É claro, quando a gente lê esse texto, né, então a gente imagina, nossa, todos sentiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos. Né? É uma interpretação até possível, mas o estudo desses textos tem gerado um campo para diversas compreensões. E a gente observa, né, que uma compreensão equivocada desse texto tem gerado, inclusive nos dias de hoje, a exploração da fé. Então, pregadores que exigem, né, a entrega de tudo, que a pessoa se abandone, e até a gente, uma época do século passado, no final do século passado, que a gente ouvia até leilão de fé, né? Então, a pessoa, quem vai ofertar R$500, quem vai ofertar R$1.000, R$2.000, né? Então, havia um leilão de fé e de bênçãos em certos tempos, como também, né, nessa exploração da credulidade, aquela formação de comunidades em que um líder carismático influenciava as pessoas, e elas vendiam tudo que tinham e davam para a comunidade, e infelizmente, né, a gente acaba vendo que, diferente da época de Jerusalém, essas comunidades alternativas, nas épocas atuais, os líderes criaram fazendas e comunidades para essas pessoas viverem, mas eles mesmos chegavam até ter casas no exterior com esses valores que eram recebidos, né, das pessoas, e às vezes pessoas ricas, né, doavam tudo que tinham. Então a gente vê distorções. Não estou dizendo que não seja um bom modelo, mas estou dizendo que esse modelo, pelo exame dos textos que seguem esse daí, né, dos próprios textos de Atos, mas também de outros textos, que isso não era uma obrigação, mas uma expressão de amor e socorro frente à miséria que assolava Jerusalém do primeiro século. Quer dizer, não era imposto aos seguidores de Cristo. Nos textos paulinos, há diversas referências em coleta dos pobres para encaminhar para Jerusalém, para os pobres de Jerusalém. Quer dizer, se os apóstolos estivessem já administrando todos os bens, não haveria necessidade de fazer uma coleta, né? Quer dizer, o dinheiro já estaria nas mãos dos apóstolos para socorrer os pobres. Então, cada comunidade se estruturou conforme as circunstâncias e necessidades históricas que a cercavam. E mesmo Jesus, ele só pediu a um rapaz, né, nos textos do Evangelho, pelo menos registrados, não sei se houve outros que não foram registrados, mas apenas um rapaz que vendesse tudo e desse aos pobres. Então, o Evangelho registra também que havia mulheres de posses que seguiam e apoiavam o ministério de Cristo com seus bens.
E não há nenhuma referência a essa exigência para elas. Por parte de Jesus, ele não pediu que Lázaro ou Maria vendessem tudo o que tinham, entregassem aos pobres e o seguissem. Ele, pelo contrário, inclusive usufruía das benesses dos bens materiais. Então nós temos passagem que Lázaro deu banquete para Jesus, convidou muita gente, e Maria usava seu dinheiro, o dinheiro deles, para ajudar o ministério de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, também não pediu essas coisas nas igrejas das outras cidades a quem ele escreveu. Então, o ponto principal é o socorro aos necessitados. Quer dizer, ninguém passava necessidades. O próprio Cristo constatou que há tempo para tudo, inclusive para socorro aos pobres. Nesse banquete que eu citei, de Lázaro, a irmã dele, Maria, quebra um vaso precioso de óleo para ungir a Jesus, e Judas a repreende, e Jesus exorta Judas, dizendo, não, os pobres sempre os tereis convosco, mas nem sempre me tereis. Quer dizer, existia um momento para socorrer os pobres, e existia aquele momento em que Maria estava ungindo a Jesus, em vez de gastar aquele dinheiro alto no socorro, ele ungiu. Então, a gente, quando lê realmente o Evangelho, quando a gente lê a Bíblia como um todo, não pega passagens isoladas, a gente percebe que o importante aí é o socorro dos pobres. Ele não está propondo um projeto de mudança para todas as igrejas. Foi um problema localizado de Jerusalém, em que eles estavam procurando uma saída unidos no amor e na solidariedade ao próximo. Então, no contexto dessa passagem, as barreiras sociais são vencidas, Então, não, como eu disse, não apenas étnicas, mas também de classe social, de maneira de viver e costumes e tudo mais, são vencidas pela crença, a fé em comum. Então eles passam a ter uma só mente, um só coração. Então a comunhão entre eles expressa o poder de Deus. E esse poder de Deus reflete também na diaconia para o socorro aos pobres. Então está presente nesse texto a comunhão, a diaconia e o testemunho. E olha que a diaconia só seria instituída no capítulo 6, mas ela está presente aí, o serviço aos pobres, a manifestação sensível. Não basta falarmos que cremos no ressurreto, não basta falarmos de Jesus vivo, é preciso viver essa nova vida que a fé nos dá. O livro de Atos, então, registra a consolidação da igreja após a crucificação e ressurreição de Cristo. No primeiro capítulo já fica claro a universalidade da mensagem sob a orientação do Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós, ou a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, em apenas 4 versículos, aqui nesse texto, Lucas faz uma radiografia do estado da igreja de Jerusalém antes de relatar a expansão do evangelho entre os gentios. E essa expansão, que seguiria os tons apresentados nesse texto. O perdão dos pecados oferecidos ao ser humano não depende de méritos. Por isso, qualquer pessoa pode crer. Então, claramente, o texto se abre mostrando isso. Qualquer pessoa, a multidão dos que creram. E essa fé opera no interior. Então, é bem importante, meus irmãos, entendermos isso, porque nos dias de hoje
há uma dissociação, uma separação entre o comportamento, as palavras e a fé. E nesse texto está tudo junto. Então, a fé opera no interior a transformação do Espírito Santo, que permite o testemunho, tanto na sua forma material, quer dizer, no comportamento, nos bens, na responsabilidade com o próximo, na responsabilidade com a sua vida espiritual. É muito interessante, né? A gente, quando eu falei dessa dissociação, então a pessoa assim, fala que tem fé. Ela tem uma ótima fé, uma fé maravilhosa. Ela sabe os exercícios, mas na hora que ela tem que prestar seu culto a Deus, que ela tem que dar o seu dízimo, que ela tem que ajudar o pobre, que ela tem que cantar, que ela tem que dar os seus talentos na igreja. Não, isso eu faço, não preciso fazer. Né? Quer dizer, se separa a sua fé da sua expressão material. E também a comunhão, que é o testemunho. O testemunho que dá veracidade a essa proclamação do Evangelho, da mensagem. Né? Então, não podemos separar essas coisas. O mundo moderno parece que criou caixas na nossa religiosidade. Então, eu falo que creio, mas no meu serviço eu me comporto mal, eu sou desonesto, na minha igreja eu não perdoo, eu não amo o próximo, eu não sirvo a Deus. Mas Deus vê meu coração, Ele sabe exatamente isso. Deus conhece o coração. O amor de Deus, a mensagem do Evangelho que está aqui proclamada em Atos 4, de 32 a 35, teve um efeito na comunidade dos que creram. Eles eram só um só coração, uma só mente, quer dizer, tinham o mesmo propósito, amavam as mesmas coisas, eles se amavam, e os apóstolos, com esse amor, com esse testemunho da igreja, tinham um grande poder para proclamar o Evangelho. Que esse segundo domingo de Páscoa, que esse texto de Atos, que o Espírito Santo, enviado pelo Cristo ressurreto, abra as nossas mentes, abra os nossos corações para um exame verdadeiro de nossas vidas, que nós nos transformemos pela ação do poder do Evangelho através do Espírito Santo. Que a nossa vida seja uma expressão do amor, da comunhão, que supera barreiras e abre as portas para a reconciliação de Deus para todos os povos. Amém. Nesse momento de oração, de confissão, de intercessão, aliás, é um momento em que nós temos para expor à nossa comunidade todas as nossas tristezas, as nossas angústias, aqueles que estão sofrendo, acamados, devido às doenças que estamos passando por um momento de pandemia, e também as nossas dificuldades do dia a dia, com o emprego, com a falta de alimento para os mais pobres, que possamos todos juntos compartilharmos com a nossa comunidade aquilo que nos dói no coração de estar vendo passando ao nosso redor. Nesse momento teremos um pedacinho de música, de interlúdio, para que possamos expressarmos e meditarmos sobre todas as dificuldades que estamos passando. Logo em seguida teremos a oração de intercessão. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces.
Bondoso Pai, neste momento em que nós estamos aqui reunidos na Tua casa, nós ouvimos, Senhor, os pedidos e os agradecimentos dos nossos irmãos. O Senhor conhece os problemas de cada um de nós. O Senhor é quem cuida de nós, quem nos guarda, quem nos protege, quem está sempre ao nosso lado para nos socorrer. Nós agradecemos as bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Agradecemos porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Agradecemos porque sabemos que somos um povo protegidos pelo Teu poder. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas também ouvimos muitos pedidos por enfermidades, por falta de trabalho, por dificuldades na vida, Senhor. Os nossos irmãos todos declararam aqui diante de Ti. O Senhor conhece os problemas de cada um. O Senhor sabe as necessidades de cada um. Portanto, em Teu nome, Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja socorrendo a todos nós, como sempre socorreu, como sempre nos guardou, como sempre esteve ao nosso lado. Guarda-nos, tem misericórdia de todos nós, perdoa os nossos pecados e cura as nossas enfermidades, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém, Senhor Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja convosco, irmãos e irmãs, e permaneça sempre convosco, hoje e para sempre. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Porque fostes morto e com seu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus que constituístes reis e sacerdotes, que reinará sobre a terra, aleluia. Cujo número era de milhões e milhões e milhares e milhares, proclamando em grande voz, dizendo assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Porque fostes morto e com seu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E
E para o nosso Deus que constituístes reis e sacerdotes, que reinará sobre a terra, aleluia. Cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, dizendo assim: aleluia.